Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos hoje aqui na final do Champions Chess Tour Magnus Carlsen jogando contra Vladislav Artemiev, galera. E a situação para o campeão mundial aqui não está fácil, tá? O que está acontecendo aqui? O Magnus Carlsen não conseguiu vencer nenhuma partida do Artemiev. Já estamos na quarta rodada. Magnus Carlsen empatou duas e perdeu uma contra o Artemiev. Então Magnus Carlsen aqui tem a obrigação de vencer para levar para o desempate, né? Então aqui é o formato do torneio, é esse, é um match de 4 partidas. Essa é a última. Então o Magnus Carlsen tem que vencer, empatar o match e levar para o desempate. O desempate são 2 partidas de Blitz, seguida de um Armagedon se precisar, se empatar nas 2 de Blitz, tá? Então olha a situação aqui do campeão mundial. O Magnus Carlsen com a obrigação da vitória, abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui C5 pelo Artemiev, cavalo em F3, E6 e aqui C3. Então ainda não abre a siciliana aqui o Magnus Carlsen. A gente chama o peão D4 de abrir a siciliana, né? Aqui D5, E5 pelo Carlsen, D4 e aqui D3. O Magnus Carlsen então vai configurar aqui um ataque índio do rei, provavelmente, né? Vamos ver. Cavalo C6, o ataque índio do rei em geral é com fianqueto, o cavalo muitas vezes joga com H4, bispo F4, cavalo D2, roque, por aí vai. O ataque índio do rei muito forte, né? Muito forte. Então aqui G3, o Carlsen vai para essa ideia, muito jogado pelo Bob Fischer, né? Cavalo de G em E7, bispo G2, G6, roque, bispo G7, torre 1. Aqui temos roque pelo Artemiev, torre 1 sempre dando força para o peão central. Esse peão precisa estar bem protegido, né? Ele vai virar alvo. E aqui também torre 1 dá a casa de F1 para o cavalo, que muitas vezes é uma casa útil para esse cavalo. Ele vai lá para H2, G4 e por aí vai. C4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Temos aqui B6, bispo F4. Olha a força com que o Magnus Carlsen coloca aqui na casa de E5. H6, H4 e agora bispo aqui em B7, né? H6 do Artemiev foi um lance muito bom, né? E muitas vezes quando esse peão tá aqui em H7, as brancas podem jogar um H5 e detonam aqui a posição. E agora o H6 combate H5 com G5, né? Então aqui foi legal o lance do Artemiev. O Carlsen segue com cavalo de bem D2, cavalo F5 e aqui cavalo E4. E o Artemiev segue aqui com cavalo B8, soltando aqui o bispo. Temos G4 pelo Magnus Carlsen, legal a posição. O cavalo tá atacado, o Artemiev troca aqui o monstro bispo aí de casas claras pelo cavalo. Esse cavalo tava indo ficar muito forte, né? Aqui se ele não faz isso, o cavalo sai, ele planta um cavalo aqui em D6 e fica monstruoso. O Magnus Carlsen depois que sai o cavalo de F5, né? Então bispo por E4, o Artemiev não permite isso. Torre por E4, cavalo E7 em segurança. E aqui nessa posição, vários lances são bons aqui para as brancas. Dama D2 é um lance bem bacana, colocando pressão, rei H7 defende, mas sempre com ideias de jogar H5. E H5 diretamente aqui também seria possível. Esse lance é muito forte, tenta abrir toda a posição aí do Artemiev. E se ele defende com um lance como G5, tem até temas de sacrifício aqui. Você sacrifica uma peça por 2 peões e fica com um ataque monstruoso aqui, todo tipo de ataque descoberto saindo da torre, ataques também na ala do rei. É muito difícil de segurar essa posição, por exemplo, o cavalo aqui em D7, F4 e por aí vai. As brancas têm um ataque muito forte, né? É bem arriscado sacrificar uma peça, claro, mas aqui é uma ideia muito interessante. O Magnus Carlsen preferiu jogar com torre 1. Aqui cavalo D7 pelo Artemiev, cavalo D2 pelo Magnus Carlsen. Ele abre um ataque aqui para cima da torre e tem sonhos, tem ambições de chegar com o cavalo lá em D6. O problema é que depois de torre C8, o cavalo não tem a casa de E4 para ir lá para D6, porque o peão de E5 está atacado 2 vezes. E aqui só tem 2 defesas, só que se você jogar cavalo E4, você bloqueia uma das defesas, né? Então aqui a partida seguiu com bispo G3. O Magnus Carlsen está com a seguinte ideia: vou jogar F4 então e resolver isso e plantar o meu cavalo lá em D6. Será que dá tempo? O Artemiev agora joga o espetacular lance G5, um lance muito forte de defesa. O Magnus Carlsen joga H5 e agora acabaram-se todas as ambições de Magnus Carlsen na ala do rei. Não tem mais como atacar na ala do rei, F4 talvez, mas não dá sequência, né? E aqui então o Artemiev paralisou o Magnus Carlsen na ala do rei, segue com dama C7 e agora começa a pressionar o peão central. O Magnus Carlsen se defende com o cavalo F3, aquele cavalo que queria ir lá para D6 tem que abdicar do seu sonho para proteger o peão central. Cavalo C6 foi jogado, o Artemiev coloca 4 ataques aqui para cima do peão central. Dama E2, o Magnus Carlsen coloca 4 defesas aqui também no peão central. E agora A6 foi jogado pelo Artemiev. Com o centro imobilizado, com a ala do rei estabilizada, Artemiev passa
para fazer um ataque na ala da dama para cima do campeão mundial. Dama em E4 pelo Carlsen B5, Artemev segue com ataque. B3, dama em A5, levando todo o ataque na ala da dama. Torre de em C1, dama A3. Temos aqui torre C2, a torre fica protegendo a posição. Torre C7 aqui pelo Artemev, um lance bastante inteligente. A torre tem que ficar protegendo aqui o cavalo, ele dá espaço para outra torre passar. Torre E1 jogado pelo Magnus Carlsen, B por C4. E aqui é muito difícil do Carlsen jogar, né? Porque se ele capturar com o peão de B, ele vai abrir a coluna B para as negras. E se ele capturar com o peão de D, as pretas vão ter um peão passado. É difícil decidir o que fazer aqui. O Magnus Carlsen decide capturar com o peão de B. Torre B8 jogado imediatamente pelo Artemev. E o Carlsen começa a se defender. Agora joga dama E2 para segurar a sétima horizontal. Torre B6 aqui o Artemev protege o cavalo, talvez preparando para trazer mais peças para o ataque. Torre D2 aqui pelo Magnus Carlsen e torre C8. O Artemev vai manobrando a torre. Temos cavalo em H2 pelo Magnus Carlsen e aqui o Magnus Carlsen vai para uma ideia aqui bastante interessante. Ele quer sacrificar o peão aqui de E5, ele larga uma defesa, são 3 ataques agora. E 3 defesas, só que uma das defesas é testa de ferro. Aqui não é testa de ferro, não, é testa de vidro, né? Você não vai querer defender com a dama, né? Então aqui a partida seguiu com o cavalo de C por E5. E o Magnus Carlsen agora vai para essa ideia aqui de F4. Parece uma ideia muito forte. Ataca o cavalo, ataca em G5. Parece que ele vai começar um contra-jogo. Mas nessa posição o Artemev vai para um tático. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Artemev que castiga esse plano ambicioso aqui do Magnus Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Peça solta é motivo de tema. Alvo de temas táticos, né? Cavalo por C4, é isso mesmo. Lance jogado pelo Artemev. O Magnus Carlsen tem problemas agora, porque a torre está atacada. O Artemev acabou de capturar mais um peão. O Magnus Carlsen segue com F por G5 agora, né? Se ele tivesse capturado o cavalo, simplesmente dama por G3 aqui. E as pretas estão muito bem na posição. Então o Magnus Carlsen segue aqui com F por G5. O Artemev agora ganha qualidade, cavalo por D2. O Magnus Carlsen faz esse sacrifício de qualidade para tentar um ataque. Agora G por H6. O Carlsen está melhor no tempo, ele tenta complicar a posição. Bispo por H6, jogado agora pelo Artemev. E aqui G5, o Carlsen tenta estourar tudo. O Artemev não foge à luta, bispo por G5. E agora dama G4, aqui o Carlsen vai complicando essa história, né? Aqui F6 protegendo o bispo. E agora torre por E6 aqui pelo Magnus Carlsen capturando um peão. Temos torre por E6, dama por E6, cheque, rei H8. E o Carlsen pelo menos recuperou um pouquinho de material aqui. Dama por D7. O tempo do Magnus Carlsen está muito melhor. São quase 11 minutos contra 3 do Artemev. Lembrando que são 10 segundos de acréscimo a cada lance. E aqui o Artemev tem um pouco de material a mais, tem uma qualidade a mais, tem uma torre por um bispo. Será que é suficiente para ele ganhar? Vamos ver. Bispo E3 seguiu aqui pelo Artemev, cheque, rei H1 e agora dama C1, cheque. E agora cavalo aqui em F1, né? Aqui não dá para cavalo tomar, tá caindo a torre. Enfim, aqui o Artemev segue com torre G8. E agora o bispo também está atacado, o cavalo está cravado, a posição está difícil aqui para o Carlsen, ele segue com o bispo H4 no limite, aqui tentando algum ataque em F6, né? Então aqui não dá tempo de, por exemplo, jogar um cavalo por F1, que parece devastador. As brancas estão ganhando aqui com o bispo por F6, vão para o mate. Bispo por F6 seguido de checkmate. Então aqui tem que tomar cuidado também o Artemev, né? Não dá para ele tentar também um sacrifício aqui, por conta sempre dessa sequência aqui de checkmate, né? Rei G8, dama E8, cheque. E depois de rei H7, dama H8 também com checkmate. Olha o peão aqui participando, né? Então aqui realmente tem que tomar cuidado o Artemev. Parece que ele tá para arrematar, mas ele tem que ter cautela. Bispo G5 foi jogado aqui pelo Artemev segurando a posição. Bispo por G5, torre por G5. E agora dama D8. Magnus Carlsen continua com qualidade a menos, mas ele vai para cima do rei exposto. Rei H7 foi jogado dama por F6. E aqui então, torre por H5, cheque, você fala, não é possível que o Magnus Carlsen vai sobreviver a isso. Rei G1 e agora cavalo por F1. E o Magnus Carlsen, a gente tem que lembrar de uma coisa. O empate ele tem aqui nessa posição. Ele consegue ficar dando perpetuidades aqui para sempre para cima do rei. Ele consegue dar cheque perpétuo e nessa posição, mesmo apertada, o Magnus Carlsen consegue o empate. O Artemev tem 30 segundos no relógio e o Magnus Carlsen não pode empatar. Se ele empatar, o Artemev vence o match e aí não vai ter adiantado de nada escapar dessa derrota. Ou o Magnus Carlsen vence
ou ele até prefere a derrota. Então aqui ele não pode dar perpétuo, ele joga aqui dama em F7, cheque RH6, dama F6, cheque RH7, dama F7, cheque RH6 e aqui dama F8, mudando aqui o lance. Nessa o Artemev ganhou alguns segunditos no relógio, né? Já tem quase 1 minuto. Rei G5 foi jogado pelo Artemev e aqui um momento especial, um momento histórico aqui da partida, né? O Artemev aqui, o Magnus Carlsen aqui precisando vencer, né? Precisando vencer essa partida, ele tem que tomar uma decisão drástica. Ele consegue empatar aqui a partida se ele vier com dama E7, talvez ele consiga perpetuidades e tudo mais, e aí vai conseguir empatar o jogo. Mas lembramos, o Magnus Carlsen precisa vencer. E aqui ele vai para uma ideia fantástica. Ele faz o lance dama por C5, e se fosse no presencial ele ia gritar aqui, ó, cheque, pra onde é que você vai mexer o rei? Me fala onde é que você vai pôr o rei, me fala onde é que você vai pôr o rei, né? E aqui, então a gente brincou na live que se fosse no presencial, essa partida foi online, o Artemev olharia pro Carlsen e diria, é sério isso? E pronto, capturaria a dama aqui em C5, e foi o que aconteceu na partida, dama por C5, e o Magnus Carlsen abandona aqui a partida, então, e aí surgiu esse debate bem legal, né? O Magnus Carlsen foi pra uma malandragem ou será que ele fez uma pendurada, né? Tá com mais cara de malandragem, né? Dama por C5, cheque. Onde é que você vai com o rei, né? E aí se ele move o rei, você toma a dama aqui e ganha o jogo, né? Olha que legal. Era a única chance que o Carlsen tinha. Qualquer outra possibilidade era empate na certa. A única chance que o Magnus Carlsen tinha de vencer essa partida era na malandragem. Aqui, dama por C5. Mas o Artemev aqui, mesmo com pouco tempo no relógio, simplesmente faz dama por C5. E o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. 3-1 pro Artemev. Venceu o match aí contra o Magnus Carlsen. 2 vitórias, 2 empates. Jogou demais aí o Artemev. Castigou aí o Magnus Carlsen, né? E o Magnus Carlsen jogou rápido demais aí as partidas hoje e acabou não conseguindo aí, ele não ficou nunca mal no tempo, o Artemev ficou mal no tempo em todas as partidas, né? Mas acabou que o Artemev ganhou 2 delas, né? E aqui o relatório do chess.com, o Magnus Carlsen teve 96,5% de precisão, o Artemev 98%, a gente vê que realmente o Carlsen tinha como segurar o empate, mas ele não poderia fazer isso, né? E aqui um lance brilhante, ó, teve direito a lance brilhante aqui, que foi o lance cavalo em F1, mostrando aqui para vocês simplesmente esse lance aqui, cadê o lance cavalo F1, perdão, vamos voltar aqui um pouquinho mais aqui, ó, o lance aqui do Magnus Carlsen, aqui cavalo F1, é o único lance que não perde da posição, né? Bispo F1 não funciona por conta de torre G8, né? Então essa sequência aqui seria vencedora para as negras, né? Então tá aí, uma belíssima partida aqui do Magnus Carlsen contra o Artemev. O Artemev venceu o match, né? Mas continua aqui o torneio vai embora, né? Continua aí o Magnus Carlsen continua vencendo aí o torneio na pontuação geral como um todo, tá bom? E a gente segue acompanhando mais os vídeos aí da final do Champion Chess Tour. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.